contribuições previdenciárias abaixo do valor real e abaixo do salário mínimo. Esta é uma vídeo-resposta para um inscrito aqui no canal, o senhor Luciano. Muito obrigado pela pergunta que inspirou aqui a vídeo-resposta. E ela ainda serve de inspiração para informações adicionais. A pergunta formulada foi: eu sou empregado CLT, meu extrato de que tem algumas contribuições abaixo do salário mínimo. Devo a possibilidade de fazer algum reajuste? E depois ele segue: na verdade, são responsabilidade do meu ex-patrão. Posso recorrer a ele? Muito bem. Respondendo objetivamente a pergunta, você pode recorrer ao seu empregador para que ele faça o complemento das contribuições, mas este não é a única opção que você tem. Você pode fazer isso, beleza, só que talvez o seu empregador não exista mais, talvez o seu empregador tenha receio de cooperar nesta discussão. Talvez o seu empregador faça afirmações que não sejam verdadeiras pelo receio dele. Isso é um problema. Então, primeira coisa, caso você opte em procurar o seu empregador e caso as contribuições feitas em valor menor sejam de mais de 5 anos atrás, mostre esse vídeo para ele. Porque se ele efetuou contribuições inferior ao valor que deveria ter feito, independente de ser abaixo do salário mínimo ou não, ele tem uma dívida com o INSS. Mas se as parcelas que ele recolheu a menor forem de competência de mais de 5 anos atrás, a obrigação dele, a dívida dele junto ao INSS já está prescrita. E se ele, o seu empregador, souber disso, for bem informado quanto a isso, ele terá um motivo a menos para ser resistente. Ele não terá razões para deixar de cooperar. Esta é uma informação importante. Segundo, independentemente de você procurar o seu empregador ou não, e também independentemente das contribuições serem abaixo do salário mínimo ou simplesmente abaixo do valor real, do valor efetivo, do valor devido, você pode pedir a correção do CNIS, correção destas informações, sem precisar procurar o seu empregador. Mas lembre-se, é seu o ônus de provar que aquela informação está errada. Esta prova muitas vezes é fácil e muitas outras vezes é difícil. Você pode usar, talvez, os seus extratos bancários, os seus contra-cheques, eu não sei qual é a documentação que você tem. Prova testemunhal também, você pode usar todas as formas de provas, todos os meios de provas que estiver ao seu alcance. Mas o ônus da prova é seu. Caso o seu salário, vamos imaginar que o seu salário era de R$5.000 e foi recolhido sobre R$1.000. Eu sei, pela pergunta eu já sei que não é o seu caso concreto, mas vamos aproveitar a pergunta como inspiração. Uma vez comprovada a diferença entre o valor da remuneração verdadeira e daquela que foi que foi a base de cálculo do recolhimento, cabe ao INSS fazer o devido ajuste e, se ele, INSS, entender que deve procurar o seu anterior empregador para cobrar esta dívida, ele que faça. E como eu falei agora há pouco, caso a competência seja de mais de 5 anos, está prescrito. Tem um vídeo aqui no canal, deixarei na descrição e nos cards aqui, em que falo sobre a averbação de períodos não recolhidos pelo empregador. Então veja só, se nas hipóteses em que o empregador não recolheu nada, você poderá pedir a averbação daquele tempo e dos respectivos valores, com muito mais razão, você poderá pedir a correção dos valores apenas. Isso é uma questão de mínima questão de coerência lógica. Agora, vamos falar da hipótese das contribuições serem abaixo do salário mínimo e vamos imaginar que o seu salário na época era de um salário mínimo. Muito bem.
De acordo com o entendimento do INSS, será necessário fazer a complementação. A lógica do INSS, o pensamento do INSS é de que, se foi feito um recolhimento abaixo do salário mínimo, é necessário complementar até o salário mínimo para que aqueles meses, aquele período de competência, seja computado para fins de carência e utilizado, claro, como base de cálculo, um salário mínimo para aqueles meses ali. Só que existe uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma decisão que não tem efeito vinculante, mas pode servir de inspiração, que naquele caso concreto falava da empregada doméstica, mas a lógica é a mesma para qualquer empregado, de que as contribuições feitas abaixo do salário mínimo devem ser computadas para fins de carência, independentemente da complementação. Então, se alguém me procurasse com este problema, contribuições abaixo do mínimo, recolhidas pelo empregador, que deveria ter recolhido sobre o salário mínimo, mas que recolheu para o valor menor, eu pediria, talvez eu procurasse o empregador, talvez não, mas eu pediria a correção dos dados no CNIS, tentaria comprovar que o salário real era maior do que aquele informado pelo empregador, pediria complementação, talvez independentemente de envolver ou não o empregador, e caso o salário fosse de um salário mínimo, eu pediria o seu cômputo para fins de carência, independentemente da complementação, com base no que expliquei no vídeo que deixarei nos cards aqui, onde falei deste caso concreto envolvendo uma empregada doméstica. Se eu fosse o advogado do empregador, digamos que eu fosse procurado pelo empregador com a seguinte informação: um ex-empregado meu me procurou pedindo informações sobre um período em que eu, empregador, recolhi por valor inferior ao real. Eu faria a seguinte pergunta para o meu cliente hipotético aqui: essa competência é há mais de 5 anos? É de meses, de mais de 5 anos atrás ou de menos de 5 anos atrás? Caso seja de valores que ele deveria ter pago há mais de 5 anos, eu o tranquilizaria dizendo que está prescrito. Você, empregador, pode cooperar com o seu empregado, alcançando a documentação necessária e talvez até sendo ouvido em juízo. Tranquilamente. Você estará fazendo o bem, estará ajudando o seu ex-empregado, a alcançar um direito que é dele. E o INSS não terá muito o que fazer por conta da prescrição daquela dívida relacionada àquele período ali de recolhimento. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela audiência. Por favor, curta, comente e compartilhe. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.